A gente está então nesse último episódio do livro de Eclesiastes, nesse último vídeo, que a gente vai falar agora lá do capítulo 10 até o capítulo 12 do livro. E a gente termina aqui então esse nosso estudo, né, sobre esse livro. É mais um comentário, né? Porque tem tanta coisa no livro de Eclesiastes que a gente passou tão rápido, e que daria para fazer um vídeo de cada um desses temas que a gente citou aqui praticamente. Mas a ideia dessa jornada, dessa série de vídeos, é para você ter uma ideia do que é o livro de Eclesiastes, né? Uma ideia geral. E conforme você for lendo o livro, você vai ver que cada vez que você lê esse livro, você vai ter uma percepção diferente, vai ter um insight diferente que você não tinha tido antes. É o meu livro predileto, como eu já falei tantas vezes aqui, porque é um livro denso, é um livro complexo e é um livro que fala sobre aspectos práticos da nossa vida, né? Então vamos lá para o capítulo 10, no verso 1. Uma coisa que é interessante aqui, né, antes da gente entrar no capítulo 10 em si, sempre quando a gente estuda a Bíblia, é bom a gente ter em mente que os capítulos e versículos são divisões posteriores, né? Ou seja, o autor, quando ele escreveu, ele não escreveu assim, capítulo 1, e começa a escrever capítulo 2, verso 1, verso... Não, ele escreveu um bloco de texto, um texto direto, né? Essa divisão é muito posterior e isso interfere na leitura que a gente faz do texto, porque se você começa a ler a partir de um capítulo, como a gente vai fazer agora, a gente não percebe que no capítulo anterior, nos últimos versos, ele já está fazendo um gancho, ele já está entrando nesse assunto, né? Ou seja, o texto é fluido, o texto não é quebrado, como a gente costuma ler quebrado em capítulos e versículos, né? Tem até um vídeo que eu falo mais sobre isso, eu vou deixar listado aqui em cima, e você pode dar uma olhada aí, que fala sobre essa fluidez do texto, né? Então, quando a gente olha aqui no capítulo 9 ainda, a gente vai ver no verso 18, o último verso, que ele vai dizer assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Essa ideia de uma parte pequena corromper um todo é o tema que ele vai iniciar o capítulo 10 aqui, né? E ele vai começar o capítulo 10 dizendo assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e honra um pouco de estultícia, um pouco de tolice. Eclesiastes vive se contradizendo. Ele fala uma coisa, depois fala a mesma coisa de uma perspectiva diferente que contradiz aquela que ele tinha dito antes, né? A gente leu aqui uns versos atrás mostrando que ele diz assim: não seja exageradamente justo nem demasiadamente sábio, porque você se autodestruiria, e não sejas demasiadamente louco nem estúpido, né? Porque você morreria antes do seu tempo. Que ele fala que um pouquinho de estupidez é bom, faz parte da vida. E aqui ele está dizendo que, às vezes, esse pouquinho pode destruir o todo. Não necessariamente eles se excluem esses dois pensamentos, mas existe uma certa oposição aqui, né? Depende de qual é esse pouquinho de estupidez. Às vezes um momento ruim destrói um trabalho de anos. Às vezes uma palavra errada, no momento errado, destrói um relacionamento construído a muito sacrifício. Mas não necessariamente os próximos versos vão estar relacionados com o mesmo pensamento, né? Porque aqui no capítulo 10, na verdade do capítulo 10, desde o verso 1 até o capítulo 11, no verso 7, a gente vai ter uma série de provérbios que vão falar sobre temas aparentemente aleatórios. Eles não estão assim claramente conectados entre si, esses provérbios, né? Que é uma coisa diferente no livro de Eclesiastes. A gente estava vendo um pensamento que se seguia. Muitas vezes ele mudava de um tema para outro sem haver uma aparente conexão, mas aqui agora ele vai ter provérbios, que são pequenas frases que não necessariamente estão relacionadas. E é interessante que isso é muito comum do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, que também é atribuída à autoria a Salomão, tem diversas partes que são uma sequência de provérbios e que você não vê uma conexão, pelo menos tão facilmente perceptível, entre esses provérbios. Então a gente vê aqui, por exemplo, seguindo, né, o verso 2: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o lado esquerdo. Esse provérbio, interessante a gente se deter um pouquinho mais aqui, né? A ideia de esquerda e direita aqui no pensamento de um texto desse do Antigo Oriente Médio, obviamente não é uma ideia de esquerda e direita no sentido político moderno, né?
Quais são as ideias que estão relacionadas à esquerda e à direita aqui na época de Salomão, dentro do contexto em que o livro de Eclesiastes é escrito. A ideia é o seguinte: o direito, o lado direito, normalmente está relacionado àquilo que é iluminado, àquilo que é conhecido, à sabedoria. E a esquerda está relacionado àquilo que é oculto, né? Até aquilo que é sujo. Eles tinham no Antigo Oriente Médio um costume de você usar a mão direita para manusear coisas limpas e você usa a mão esquerda para manusear coisas sujas, né? E daí vem toda essa simbologia, todo esse significado que é atribuído à direita e à esquerda. Então o sábio é aquele que se inclina para a direita e o tolo, o estulto, para a esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento. E assim a todos mostra que é tolo. Verso 4: Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. E assim por diante. Ele vai ter essa série de versos aqui, até o capítulo 11, verso 7. Para a gente ter uma ideia, uma coisa que é típica aqui dos provérbios, e é o elemento mais importante do texto bíblico poético, né, da poesia hebraica bíblica, é uma coisa que costumam chamar de paralelismo. A gente já comentou uma vez ou outra aqui, no livro de Jó, a gente tem uma parte que a gente se detém um pouco mais no paralelismo, vou deixar marcado aqui também, se você quiser uma introduçãozinha sobre a poesia hebraica bíblica, e a gente vai ver como ele se manifesta aqui em um verso, o verso 4, por exemplo, que a gente tem um paralelismo aqui bem simétrico, né? Então, rapidamente, um paralelismo é quando você tem uma ou mais partes do texto que estão em paralelo, né? Ou seja, o texto se divide em partes e essas partes estão relacionadas. Como se dá essa relação vai depender de cada verso, vai depender de cada provérbio, ou de cada salmo, ou de cada poesia. Então o verso 8, na versão em português, Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, diz assim: Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Eu vou colocar o texto hebraico aí na tela para você ver. Lembrando que o texto, conforme indica aí a setinha, ele se lê da direita para a esquerda, ao contrário do que em português. Então você tem aí 8 palavras: Hofer, Gumatz, Bo e Polo. O Foretz, Gader, Ishenu, Nahash. Mas é interessante a gente perceber como o texto hebraico ele já tende a ser mais sintético, né? Ele tende a ser mais resumido, né? Em 8 palavras a gente tem esse provérbio. E uma característica interessante é que o texto poético tende a ser mais resumido ainda. Em vez dele se deter mais em descrições e coisa e tal, na verdade o texto poético na poesia hebraica bíblica ele tende a ser mais resumido. Então a gente tem aí a palavra hofer, que quer dizer aquele que cava, o que cava, gumatz, uma cova, bo, nela, e polo, cairá. O foretz, e aquele que rompe, gader, um muro, ishrenu, será picado, nahash, por uma cobra. Agora olha como esse verso tem 2 partes. A primeira parte, né? O que cava uma cova nela cairá, né? Hofer, Gumatz, Bo e Polo. E a segunda parte, que também tem 4 palavras, né? Cada parte tem 4 palavras, né? O Foretz, Gader, Ishrenu, Nahash. E essas palavras estão todas relacionadas, como a gente vai ver agora. A primeira palavra é sempre um verbo indicando a ação de alguém, né? E a segunda palavra é sempre um substantivo, que está complementando esse verbo. E na segunda parte, a gente vai ter essa ação sendo refletida naquele que é o sujeito do verbo aí da primeira parte. Então a gente tem aquele que cava e aquele que rompe. Uma cova e um muro. Nela cairá, será picado por uma serpente. Tem toda uma relação, esse verso é todo simétrico, é tudo certinho, e a gente consegue ver como cada palavra está relacionada entre a primeira parte e a segunda parte desse verso. E essa sequência de provérbios, como a gente falou, sempre está falando de causa e efeito. O que você faz tem algum efeito, acontece alguma coisa, né? Verso 1 do capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A ideia aqui é aquilo que você joga, ele retorna. Aquilo que você planta é o que você colhe, né? Em outras palavras.
E a gente vai ver aqui no finalzinho dessa sequência de provérbios, lá no verso 6 e 7, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol. E aí no verso 8 a gente tem uma introdução de um novo tema, que é o tema que vai se desenvolver agora no finalzinho do capítulo 11 e no capítulo 12, e que vai encerrar o livro de Eclesiastes, né, com esse tema, que é o tema da velhice e da mocidade. Ele vai dizer assim, né, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é revel, tudo quanto sucede é vaidade e vapor. E verso 9, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se no teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são revel. É interessante isso daqui, porque ele introduz o tema da juventude e ele diz o seguinte: você tem que aproveitar bem a sua juventude. Essa ideia de você aproveitar a vida, aproveitar a juventude, é um tema que é recorrente em Eclesiastes, né? Ele aparece desde o começo do livro e vai espalhado ali em várias partes. A gente já viu no nosso último vídeo, né? E aqui ele vai focar isso na juventude. Aproveita a sua juventude. E ele ainda diz assim, ó, faz tudo o que você tem vontade quando você é novo, né? Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Porém, mas, todavia, entretanto, saiba que você vai ser cobrado do que você faz na sua juventude, porque a juventude acaba, né? Você ser cobrado por Deus, né? Deus te pedirá contas, lá no finalzinho do verso 9. Isso é importante porque aqui a gente já tem um preâmbulo aqui do que vai ser a conclusão do livro, ali no epílogo. Deus pede contas daquilo que a gente faz. Aproveita a vida, mas fica esperto, porque as coisas têm consequências. E ele conclui dizendo: a juventude e a primavera da vida são revel, são vaidade, são vapor, né? Aproveita a sua juventude porque ela vai acabar e você vai se tornar velho. E aqui no capítulo 12, ele vai ter então uma descrição do que acontece nesse final da juventude, né? O que acontece na velhice. E ele fala de uma maneira como alguém que já experimentou isso. Ele descreve como alguém que tem uma certa intimidade com a velhice. Por isso que é compreendido que o livro de Eclesiastes, né, o Kohelet aqui, o Salomão é entendido como o velho Salomão. Salomão que já passou por muita coisa. Então ele vai dizer assim, no capítulo 12, ele vai começar dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. E o verso 2: antes de que escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e te tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. O que é interessante aqui? A gente está falando sobre a juventude e a velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Só que a gente vê que o texto fala um pouco mais do que isso, né? Muitos estudiosos hoje veem essa parte aqui, esse começo do capítulo 12, quando ele descreve a velhice, como falando não só sobre a velhice individual de uma pessoa, mas como a velhice do mundo, o final dos tempos. E isso é interessante porque tem várias palavras que ele usa aqui que são termos que são muito utilizados na literatura profética para falar do final dos tempos. Ele vai usar aqui o verbo zahor. Lembra-te do teu Criador. E aqui o Criador, o Boré. A palavra Boré aqui, esse substantivo, deriva do verbo bará, que é o verbo que aparece lá em Gênesis 1, verso 1. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse verbo é um verbo especial, porque esse é um verbo de uso exclusivo divino. Ou seja, não é qualquer criação, é uma criação que só Deus pode fazer. Então o Criador aqui está se referindo, obviamente, não pode ser a outro, mas apenas a Deus. Deus que é o Boré, é o único que consegue bará, é o único que consegue criar. Tem aqui uma ideia de Gênesis 1, de criação do mundo,
E aliada aqui ao verbo lembrar-se, que também aparece, por exemplo, no 4º mandamento, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra e o mar, etc. e tal. Também esse verbo, junto do verbo bará, faz aqui uma conexão forte à criação, ao início de tudo. E a gente vai colocar aqui esse lembra-te do teu Criador relacionado à juventude, em oposição agora à velhice, ao final. E a gente tem aqui, por exemplo, no verso 2, né? Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. A gente já viu essa figura de sol se escurecer, as estrelas caindo do céu, em outros textos de literatura profética. Isso vai aparecer lá em Apocalipse, mas antes, no Antigo Testamento, aparece, se eu não me engano, no livro de Isaías, se referindo ao final dos tempos. E a gente vê também, tornem vir as nuvens depois do aguaceiro. Jesus fala sobre você conseguir ver o sinal do tempo, do clima, como uma previsão do final dos tempos também, né? Assim como vocês conseguem prever que vem a chuva, etc e tal, vocês vão prever que está chegando o final dos tempos, né? O próprio Jesus também cita a ideia do sol se escurecer e a lua e tal, como um símbolo dos últimos dias. Então a gente tem aqui esse texto que está usando uma linguagem de final dos tempos para falar da velhice. E ele usa essas várias metáforas aqui, né? Antes que tudo se escureça, ou seja, os seus olhos começam a não ver tão bem. O verso 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, né? Então ele usa aqui a ideia do corpo definhando, né? As pernas, os braços, que eram homens fortes, agora eles já são fracos. Os moedores, eles se tornam poucos, você vai perdendo os dentes, né? Os olhos se escurecem nas janelas, você começa a não enxergar mais direito. O verso 4, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, você começa a falar menos. No dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias das filhas da música te diminuírem. Ou seja, você já começa a não escutar direito também. Como também como temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. A morte está se aproximando, ele usa várias ideias aqui que estão relacionadas à velhice. Como, por exemplo, te embranqueceres como floresce a amendoeira. A amendoeira tem flores que se tornam brancas. Ele usa isso como uma metáfora dos cabelos, que vão ficando brancos das pessoas mais velhas. E o gafanhoto te for um peso e perder o apetite, e aqui tem toda uma ideia que é discutida há muito tempo, né? O que significa esse gafanhoto? Será que ele está retomando de novo a ideia de você perder a força nos braços, ou ele está querendo dizer outra coisa, né? A literatura rabínica, por exemplo, entende esse gafanhoto como um símbolo fálico. O gafanhoto é um peso, né? Ele não consegue pular, ele não consegue subir. E te perder o apetite. Isso reforça essa ideia de você estar falando da sexualidade que está diminuindo, né? Porque esse te perecer o apetite, literalmente aqui no hebraico, é perecer o avioná. O avioná é uma fruta, na verdade é uma alcaparra, né? É uma semente alcaparra que era entendida como afrodisíaca. Então ele está falando aqui do apetite sexual se esvaindo também. E ele termina com essa ideia, porque você vai à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça. Eles já estão vendo que a sua morte está se aproximando. E aí ele vai concluir com a ideia de morte lá no verso 6, 7 e 8. Ele vai dizer assim: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E ele vai terminar essa sequência. Na verdade, essa é a conclusão do livro, e a gente vai ter um epílogo depois, né? Ele vai terminar aqui no verso 8, repetindo o que ele disse lá no comecinho, no verso 2. Havel havalim omer kohelet, havel havalim hakol havel. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. E com esse verso 8, repetindo o início, ele está demarcando aqui a ideia de um final de ciclo. Aquilo que começou, terminou. Acabou um ciclo, o ciclo da vida.
Você começa, e é interessante, a gente comentou no comecinho lá de Eclesiastes, quando ele está descrevendo aqueles ciclos, ele usa uma linguagem que tem tudo a ver com a criação do mundo. E a gente vai ver aqui no capítulo 12, ele usando uma linguagem que tem a ver com o final do mundo, com a literatura profética falando do final dos dias. Esse ciclo da vida do homem também se repete no cosmos. O mundo começa e o mundo acaba. O que tem um começo tem um final. E o que faz esse ciclo começar e terminar dentro da visão de Eclesiastes é esse verso. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É o Hevel que permeia toda a vida, que permeia todo esse grande ciclo de existência que começa lá na criação e termina no final dos dias, que começa no nascimento e termina na morte, começa na juventude e termina na velhice. Nada consegue escapar a essa grande roda, ninguém sai da grande roda, ninguém foge desse grande ciclo de vaidade, de Hevel. Né? É como ele diz lá no capítulo 7, verso 13, né? Quem consegue endireitar o que ele torceu? Não dá para sair desse ciclo. Né? Aquilo que acontece debaixo do sol, você consegue experimentar só debaixo do sol. Esse é o grande ciclo da vida, o nascimento e a morte. E tudo se encerra nessa roda. O que é interessante é que ele vai terminar com uma conclusão. Esse final do livro é a única vez que ele se permite sair desse recorte. A única vez que ele vai ver o mundo de uma perspectiva além do próprio mundo. Né? Ele falou diversas vezes em Deus. Ele vai retomar o tema de Deus agora. E agora ele vai ver um pouco da perspectiva de Deus, que é aquele que não está preso a esse ciclo de vida e morte. É aquele que não está preso ao surgimento e ao final das coisas. Ele está além disso. E essa conclusão, esse epílogo que aparece do verso 9 até o verso 14, alguns estudiosos entendem como se fosse uma adição posterior, porque ele destoa um pouco da ideia do livro, justamente porque ele vai sair desse recorte. Né? Mas o que é interessante é, como a gente já viu aqui, ele já faz alguns vislumbres desse final. Esse final ele não aparece do nada. Né? Ele é anunciado antes no livro. Né? Como a gente viu, por exemplo, lá aqui mesmo no capítulo 11, no verso 9, no final, que ele diz: você aproveita bem essas coisas, mas saiba que Deus vai te pedir contas de tudo isso. E é sobre isso que ele vai se deter agora nesse epílogo. Verso 9, capítulo 12. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Aqui ele vai repetir bastante essa palavra pregador, que é a palavra Kohelet, a palavra que dá o nome a Eclesiastes, que é a palavra que ele usa mais no início do livro. Né? Tem uma relação entre o início e o final. E ele volta a falar dessa tarefa dele de tentar explicar o que ele entendeu da vida. Né? E ele termina aqui essa ideia falando: demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é o enfado da carne. Como ele diz, isso daqui na verdade está relacionado lá também com o começo do livro. Né? Ele vê tudo aquilo, e tudo é um grande ciclo que é enfadonho, é um grande ciclo de Hevel, de névoa, daquilo que desaparece. Né? E ele percebe que a própria sabedoria dele, a sabedoria do Kohelet, não é suficiente para ir além do Hevel. Porque além do Hevel só tem uma coisa, a morte. Só que ele vai terminar o livro com essa perspectiva aqui dos versos 13 e 14, que é a forma como ele termina o livro e a forma como ele lança uma nova perspectiva sobre tudo o que ele falou até agora. E esse verso 13, então, a gente vai ver no hebraico, porque ele tem várias coisas muito interessantes aqui. Então a gente percebe aqui 3 ideias sendo colocadas. Né? A primeira é essa. A tradução em português Ferreira de Almeida, ele entende o texto de uma forma um pouco diferente do que eu entendo. Né? Então ele vai dizer aqui na Ferreira de Almeida: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Quando a gente olha para o texto hebraico é um pouco mais interessante, coisas que são difíceis de se colocar aqui na tradução. Né? Então, a primeira frase que aparece aqui no verso 13 é essa, que seria: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Mas a gente entende aqui essas 4 palavras assim, né? Sof, davar, hakol, nishma. Literalmente significa fim
da palavra. A palavra davar significa palavra, que é o nome que dá aqui, o nome ao canal. Hakol nishma, tudo foi ouvido. Eu entendo isso como uma parte só e que termina, né? Existe uma anotação aqui dos maçoretas, que é uma anotação é como se fosse uma certa pontuação, né? Que é o atnar, que eles entenderam essa primeira parte do texto como se fosse quase uma frase só, que para mim faz sentido. Fim das palavras. Tudo foi ouvido. Ele está dizendo que tudo que ele tinha para dizer, ele disse. O livro todo é a experiência dele. E essa experiência se encerra aqui. Não tem mais o que acrescentar à experiência dele. E agora ele vai trazer um ensinamento que está além daquela experiência dele. Né? Que ele vai dizer assim: Et haElohim irá, ve'et mitzvotav shemor. Ou seja, a Deus teme e aos seus mandamentos guarda. E aqui vem a parte mais interessante, que é nesse final, que aqui na Ferreira de Almeida diz que é porque isso é o dever de todo homem. Né? Kol ha'adam. O que é interessante é que em hebraico a palavra dever não aparece. Literalmente a expressão kol ha'adam significa porque isso é todo o homem. E o texto fica estranho. Como assim isso é todo o homem? Né? Eu acho interessante o texto assim, justamente porque ele está trazendo uma perspectiva diferente. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o homem por inteiro. Essa é a essência do homem. Fim das palavras, tudo foi ouvido. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Porque isso é todo o homem. Isso é o homem por inteiro. Isso é a essência do que é humano. A palavra Adam aqui é homem no sentido de humanidade, de ser humano. E ele vai concluir dizendo: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E aqui ele termina o livro de Eclesiastes. Deus vai trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Kohelet passa a vida dele inteira tentando entender o mundo, entender qual é a tarefa que Deus dá ao homem, essa tarefa de se compreender o sentido da vida. Ele mostra como a vida muitas vezes é contraditória, muitas vezes é sem sentido, mas existem coisas que funcionam e existem coisas que não funcionam. É melhor você ser sábio do que você ser tolo. É melhor você seguir aquilo que leva à vida do que aquilo que leva à morte. É melhor você construir do que você destruir, apesar de que há tempo para todas essas coisas na vida. Há tempos em que você constrói, há tempos que você destrói. A morte parece tirar o sentido de tudo. E para tudo há uma consequência. Mas no final de tudo, o que dá sentido ao Hevel é aquele que está além do Hevel. E a gente vê essas obras de Deus do começo até o fim, colocadas no homem, desde lá no capítulo 3, verso 11, aquele verso famoso que a gente já comentou, né? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus faz desde o princípio até o fim. E aparecem também aqui no capítulo 7, no verso 14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez tanto esse como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. E ele está dizendo que pertence a Deus esse tempo que vem depois da vida. Quando você se relaciona com aquele que está na eternidade, você toca um pedaço da eternidade. É se relacionando com Deus nessa vida de névoa que o homem consegue atribuir um significado a essa pequena vida dele tão curta, um significado que ecoa pela eternidade. E assim, gente, a gente termina essa jornada que é o livro de Eclesiastes, né? Um livro tão interessante, tão contraditório, tão difícil, tão espinhoso em algumas partes, e que a gente, enquanto vai passando por ele, a gente tenta imaginar, nossa, mas será que vai ter algum sentido no final de tudo? Ele dá esse sentido no final de tudo. E eu queria terminar aqui esse vídeo sugerindo algumas literaturas para vocês irem além, para vocês estudarem mais esse livro, para vocês tirarem suas próprias conclusões, além das impressões que eu tive e que eu coloquei aqui. Tem alguns livros que eu usei aqui que, na verdade, que eu já tinha lido
E algumas ideias eu aproveitei aqui para fazer essa série de livros. Então, para quem quiser ir além, o primeiro que eu queria sugerir é um livro que eu já vi que nos comentários alguém já comentou sobre ele, que é esse livrinho aqui, que o meu já está bem surrado, bem velhinho, né? Que é o único livro em português que eu tenho. Não, é o segundo único livro em português que eu tenho dessas sugestões, que é esse livro que chama Kohelet, o que sabe, que é um livro do poeta concretista paulista Haroldo de Campos, né, dos Irmãos de Campos. E ele se enveredou um pouco no hebraico e no livro de Eclesiastes. E o que é interessante desse livro é que ele faz uma análise rápida sobre o livro. No meio dele você tem aqui o texto hebraico completo do livro. E o que é mais interessante é, ele fez uma tradução do livro de Eclesiastes usando as palavras dele mesmo. E nessa tradução, que é muito legal e vale muito a pena, ele tenta reproduzir todos os aspectos poéticos do livro original. Então, por exemplo, você vai ver aqui na tradução do Haroldo de Campos, né, no começo, né, aquela frase que ecoa o livro inteiro, né, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ele vai dizer: névoa de nadas, disse o que sabe, névoa de nadas, tudo névoa nada. Mais interessante ainda, ele justifica por que ele usa os termos de cada parte, e ele diz aqui que ele traduz dessa forma, porque ele tenta aqui de alguma forma reproduzir a literação que tem no texto original, o Havel, Havalim, Hakol, Havel, ele reproduz esse com esse névoa de nada, tudo névoa nada. Então é um livrinho bem interessante, é uma tradução em português por um poeta do livro de Eclesiastes, um poeta que estudou bem hebraico, manja até bastante, e uma tradução super interessante. Eu não quis usar a tradução dele no nosso estudo porque eu quis usar uma tradução mais acessível a todo mundo. Se eu usasse a tradução dele, eu também teria que usar a explicação dele, porque ele traduziu cada termo do jeito que ele traduziu, e eu preferi me ater mais às ideias do livro em si, né? Mas fica aí a dica. Uma segunda dica que eu sempre dou é esse livro aqui, O Guia Literário da Bíblia. Na verdade, a parte de Eclesiastes dele é junto de Provérbios. Não é muito estendida, como por exemplo a parte de Jó, que é excelente, mas já tem alguns insights interessantes ali, né? Um outro livro é esse daqui, um livro de um sujeito chamado Jacques Ducan, que é um sujeito que eu gosto bastante. Esse é um livro bem curtinho. Ele não é tão assim, ele não se aprofunda tão em aspectos técnicos do livro, mas ele é mais, digamos assim, orgânico, né? Ele fala sobre as ideias do livro. É mais ou menos a pegada que a gente está tendo aqui nesse comentário das impressões que ele tem sobre o livro de Eclesiastes, né? Um outro livro que é uma bela de uma recomendação, esse livro Reason for Being, do Jacques Ellul, que também é uma meditação sobre Eclesiastes, também tem esse aspecto de parar para refletir um pouco sobre as ideias que o livro está colocando, que é uma recomendação máxima. E, por último, eu sempre uso um comentário bíblico. O comentário que eu uso é esse Expositors. É um comentário verso por verso. Então, às vezes, no texto tem alguma dificuldade, tem algum verso mais difícil de se entender, mais difícil de traduzir. É sempre bom você ter um comentário bíblico. Então, gente, esse é o vídeo que encerra a nossa série de Eclesiastes. Uma série que, para mim, foi bem bacana. Eu gosto muito desse livro, como eu já falei diversas vezes. E eu queria saber também qual é a impressão de vocês sobre Eclesiastes. Você que nunca leu Eclesiastes e viu agora essa nossa série, o que você achou? Você ficou surpreendido sobre o conteúdo do livro? Você que já tinha lido Eclesiastes antes, essa nossa série te deu algum insight diferente, alguma coisa que você não sabia sobre o livro? Comenta aqui o que vocês acharam da série de Eclesiastes, do livro de Eclesiastes, das impressões que eu tive, que eu coloquei aqui. E é isso daí. Até um próximo vídeo. Um abraço.